Quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Romanos capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados da glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao pecado do primeiro homem, né? Adão. E esse pecado passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. E qual foi o pecado de Adão? Que eu falei até a semana passada, né? Quando a gente pergunta, todos dizem, é porque ele comeu do fruto que Deus disse para ele não comer. E como eu falei, essa foi apenas a manifestação do pecado dele. Porque tanto a fé como a descrença, ela exige obras, né? A desobediência é a manifestação da descrença, como a obediência é a manifestação da fé. Tanto a desobediência, que é a obra em si, como também a obediência, também é a obra em si. Por quê? Porque nós seremos julgados segundo as nossas obras. Obras de fé ou de incredulidade. O verdadeiro pecado de Adão, como lemos em Romanos 3, 23, que passou a todos os homens, foi não ter crido na palavra de Deus. Porque ele não creu, ele comeu do fruto. Foi esse o pecado que passou a todos os homens, não crer na palavra de Deus. E é por não crer na palavra de Deus que muitos estão vivendo em pecados. Até mesmo pessoas que se dizem cristãs, crentes. Nós temos visto nesse período muitos escândalos, né? Nas redes sociais, pessoas que nós conhecemos, pessoas que tinham vida com Deus estão desviadas do Evangelho, né? Preferiram outras coisas. Mas até mesmo pessoas que estão vivendo na igreja. Mas o próprio Senhor Jesus disse que isso aconteceria. E aí, irmãos, pelo conhecimento da verdade, é que nós vamos ser libertos. Como a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela vai libertar de quê? Do engano, da mentira, né? Da falta de conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento da verdade, ela te liberta. Ela transforma o teu entendimento. E é por isso que o Senhor Jesus falou em João 16, 8 e 9. Ele diz, e quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz, do pecado porque não creram em mim. Porque Jesus é a palavra de Deus. João disse que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus, a mesma palavra que João diz, ele estava no princípio com Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, onde é que nós vemos Jesus? Quando Deus falou, né? Então Jesus é a palavra de Deus. E quando ele diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, aí ele diz, do pecado porque não creram em mim, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, o verbo se fez carne. E é no momento em que a palavra está sendo pregada e a pessoa dá crédito, ou seja, abrindo o seu coração, que o Espírito Santo irá convencê-la do pecado. E então a pessoa passará a crer verdadeiramente. Passando assim a obedecer de coração. Porque essa é a vontade do Senhor, irmãos. Que a gente realmente ande em obediência. Foi para isso que Jesus veio. Por isso ele disse que ele veio para desfazer as obras do inimigo, né? Porque o inimigo, ele desobedeceu a Deus no princípio. Como João disse, ele nunca se firmou na verdade. Ele é desobediente desde o princípio. E toda desobediência vem dele, influenciado por ele. Mas quando nós conhecemos a verdade do Senhor e verdadeiramente cremos na palavra de Deus, nós passamos a obedecer de coração.
Muitos dizem crer no Senhor, mas estão vivendo em pecados, ou seja, em desobediência, assim como Adão fez. Adão não creu na palavra de Deus, porque Deus disse que no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. E por que ele comeu? Porque ele não acreditou na palavra de Deus. Se ele tivesse acreditado, ele não teria comido. Assim como muitos estão aí vivendo em pecados, em prostituição, em adultério, mas dizem acreditar em Deus. Mas se eles acreditassem realmente na palavra de Deus, que diz que aqueles que cometem essas coisas não entrarão no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus, elas não estariam cometendo os pecados. Mas porque elas não estão crendo na palavra de Deus, elas estão cometendo pecados. Por isso a palavra de Deus diz, não se enganem. Gálatas 6,7, não se engane, de Deus ninguém zomba. Porque tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Ou seja, se ele está vivendo em pecado, ele vai ter a plantação disso, que é o que? A condenação eterna. Deus tem sido longânimo, Deus está esperando o homem reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus, o favor de Deus, ministrado ali pela morte de Jesus na cruz por nós. Deus nos amou de tal maneira que mesmo o homem tendo pecado lá no início, Deus não desistiu do homem. Deus já tinha um plano traçado para trazer o homem de volta. E quando o homem entende esse tão grande amor de Deus, não tem como ele não se render ao Senhor verdadeiramente. E o Senhor está esperando cada um corresponder à sua palavra, crer verdadeiramente no que a palavra de Deus está dizendo. E assim, abandonar o seu pecado e se voltar para o Senhor. Vivendo para Ele, não mais por obrigação. Irmãos, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor não são pesados para aqueles que entendem os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus são para exatamente trazer o bem para nós. Quando nós decidimos andar conforme a nossa própria vontade, nós mesmos nos destruímos. Porque nós não sabemos o que é bom para nós, mas o nosso Pai sabe. Até mesmo o não que Ele dá para nós é para o nosso bem. E quando a gente entende isso, é maravilhoso, queridos. É maravilhoso. Então abra o seu coração para o Espírito Santo te convencer. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado, para que você reconheça e se arrependa e peça perdão ao Senhor e se volte para Ele. E assim você será salvo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus.